É isso. Então vamos lá, vamos dar continuidade aí na nossa série. E hoje eu estou reforçando um aspecto que essa semana até foi confirmado no meu coração, porque eu vim assistindo uma conferência de um homem de Deus, ele até é indiano mas ele estava falando sobre as estratégias de determinados posicionamentos, que sem essa base da qual nós vamos conversar nessa manhã, a gente não tem como avançar. Porque no mundo do espírito, uma identidade já foi nos dada. E eu não percebo essa identidade pelo simples fato de acordar com os meus olhos e pescar um sentimento. Mas ela é uma realidade que nós tomamos posse por consciência. Quando a gente toma posse por consciência, isso chama-se fé, porque está escrito que eu sou uma nova criatura. E você também é. Nós fomos libertos, desatrelados de uma natureza que nos prendia às trevas. Agora nós não estamos mais. Nós pertencemos a Deus por natureza. E aí eu quero conversar sobre isso aí. Mas então, o texto básico que eu tenho usado é Apocalipse, E tenho falado sobre isso, que por causa do sangue, a igreja venceu, está no final, Apocalipse já está dando a declaração final. A igreja venceu justamente por causa do sangue e por causa do posicionamento em relação a essa obra que foi feita, E nós tomamos posse, mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. 1 João 5,4, a mesma coisa. Os nascidos de Deus vencem. Não é porque são especiais, queridos, é porque tem uma nova identidade, uma nova natureza. E essa é a vitória que vence o mundo, o posicionamento em relação a exatamente aquilo que nós acreditamos. E aí, eu trouxe para vocês Pedro, 1 Pedro 5,8, para uma igreja perseguida. Está escrito lá que o diabo, o adversário, ele anda ao derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Mas não vai achar nem eu nem você, aleluia. Por quê? Porque nós fazemos a resistência por fé. E eu falei sobre a questão de resistir, que é uma questão de você estar enraizado, estabelecido, você estar imóvel, determinado. Isso é muito importante, queridos, porque no Novo Testamento, esse é o conteúdo da igreja. A igreja resiste. E nós resistimos em cima de uma fundamentação chamada verdade. E a verdade me dá vitória. Amém, igreja? Muito bem, a gente está conversando. Hoje eu quero seguir adiante. Tiago 4,7 diz lá, resistir ao diabo. Mas você lembra que antes está escrito, se submeta à verdade, se submeta a Deus? Então a gente resiste ao diabo, um posicionamento firme, e está escrito que ele fugirá, não tem como. E veja, no verso 6, no capítulo 6, do verso 10 de Efésios, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, com que finalidade? Verso 11 diz, para eu poder ficar firme, há uma resistência contra as ciladas do diabo. E eu comentei com vocês que a palavra cilada, ela significa isso, uma maneira de proceder. Você sabia que essa palavra no original é de onde nós tiramos a nossa palavra método? Esse é o método do inferno, um pensamento para me induzir ao erro. Sempre, é o método dele. Qual é o método? Como é que ele trabalha? Sempre. Escuta, gente, falar sobre isso aqui é falar sobre contradição da verdade. E ele então elabora as mais diferentes, vamos dizer assim, fórmulas, maneiras de pensar para contradizer a verdade. Ele traz isso de maneira assim, parece interessante, faz sentido. Pensamento para induzir ao erro. Não esquece isso porque é o método dele. Ok, Efésios 6,13 diz lá então, que a gente possa resistir. Ok, de novo, no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, olha aí. Então, você vê, a ênfase está na resistência. A ênfase está na resistência. Então, lembra, eu tinha falado para vocês que não tem nenhum lugar no Novo Testamento que me chame a lutar contra o diabo. Eu não tenho que lutar com ele, porque Jesus na cruz do Calvário venceu. E me deu uma nova natureza. Eu não tenho como, no mundo do espírito, não é uma questão humana, porque a gente vive muito nessa humanidade de coisas do dia a dia, e na humanidade a gente não vence. Mas Jesus venceu porque eu não poderia lutar. Eu tinha uma natureza decaída. Ele foi lá na cruz do Calvário e venceu no meu lugar, no seu lugar, diga aleluia. E me trouxe então a vitória de uma nova natureza.
É por isso que nós somos de fato novas criaturas em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade, ok? Então não tem como vencer o diabo nesse conteúdo, porque eu não luto contra ele. Não é a questão de lutar, mas eu expliquei para você uma coisa importante. Nós somos a igreja que nasceu da vitória de Jesus contra o diabo na cruz do Calvário. Eu não existia antes disso num conteúdo espiritual. Eu era um morto espiritualmente, mas agora eu tenho vida, aleluia. Paulo disse, e ele vos deu vida, mas nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida, porque ele venceu. Então nós somos a igreja que nasceu dessa vitória. Uma outra coisa importante, o nome da igreja está intimamente ligada à vitória de Jesus na cruz do Calvário. Intimamente ligado. Jamais separe a igreja da vitória, porque se eu estou aqui como nova criatura, foi porque Jesus venceu. Uhul! Simples o raciocínio, né? Mas essa simplicidade me dá uma identidade. A identidade de ser nova criatura, e tem um propósito na nova criatura. Nós somos a extensão do céu sobre a face da terra e expandir o seu reino, a proposta dele. Quando Jesus disse, eu vim proclamar libertação aos cativos, ele fez uma obra para isso. Ok? Não separe. Igreja tem uma nova natureza, portanto a identidade em Cristo Jesus está valendo e ela é vencedora. Ela tem uma natureza vencedora. Não separe isso, igreja. Nós não podemos separar. Então, só por sermos a igreja, já somos por natureza vitoriosos. Mas pastor, mas então é assim, é mole, então as coisas acontecem? Não. Os resultados que eu e você nós vamos tendo da nossa jornada do lado de fora, ela vem do nosso entendimento no coração, do nosso posicionamento com essa nova identidade. Mas espera aí, a minha natureza é vencedora já, então nós vamos resistir na nossa natureza e nos posicionar como a palavra mostra e a palavra nos dará vitória. A gente tem que colocar isso de maneira própria. Não sou eu, não é o que eu acho, o que eu penso, não é a minha maneira de lidar com coisas, porque muitas vezes, a maior parte, nós somos incapazes de dar solução a tudo que nós enfrentamos. Por isso o mundo está nesse caos, e as pessoas estão angustiadas, estão sem esperança, porque elas não conseguem ver resultados, obviamente, ok? Os resultados que nós vemos é da operação de Deus na nossa vida, sobre as situações que nós vivemos, mas isso vem de um posicionamento. Como é que Deus pode operar em algo se eu não tenho um posicionamento? Se eu não tenho um posicionamento da minha identidade, do entendimento a respeito disso? A nossa natureza, ela é vitoriosa, gente. Diga aleluia. Você está prestando atenção? Então vai colocando para dentro, porque é isso que faz com que a gente avance. Eu tenho percebido que enquanto a igreja não aprender esse conteúdo sobre a sua natureza e identidade, ela não pode avançar. Por quê? Porque as forças de fora, em termos da gente sentir, olhar tudo, elas são muito grandes. E a gente tende a considerar essas coisas como verdadeira. Mas não há nada mais verdadeiro do que a verdade. A verdade está estabelecida para sempre. Ok? Eu não vi o que Jesus fez na cruz do Calvário, mas eu criei. Uhul! Então se você creu, você se tornou uma nova criatura. Ok? Está dentro de nós, não é algo visível. Então vamos embora continuar. Jesus venceu, eu creio que eu tinha falado sobre isso, mas vou continuar. Jesus venceu o diabo por nós, portanto nós também vencemos. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Está escrito isso lá em Efésios capítulo 2. Então, agora esse é o ponto. Eu não luto para a vitória. Vamos desconsiderar essa mentalidade, porque senão a gente vai ficar desgastado. E não tem como vencer dessa forma. Eu não estou lutando para a vitória. Ei, eu e você, a gente resiste da vitória conquistada por Jesus na cruz. Porque eu já estou no lugar da vitória, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não tem lugar maior do que esse, não tem lugar de maior posição do que essa. Eu não sou melhor do que ninguém, mas essa é a minha identidade no mundo do Espírito. Essa é a minha identidade, é de lá que eu enxergo, então, como me posicionar. Eu não estou lutando para a vitória, mas eu resisto à vitória. Diga aleluia. Porque veja, gente, a herança, a promessa e o direito já foi estabelecido.
Tudo já está pronto. Você sabia que Deus já providenciou a tua vitória de amanhã? Ah, beleza, mas então, como é que a gente vê isso se tornar realidade? Quando eu ativo o meu posicionamento da minha identidade. Pastor, mas eu me sinto... para! Está falando bobagem. Já pegou um sentimento, mas... hold on. Não, mas eu olho no espelho. O espelho não vai te ajudar, rapaz. O espelho não tem ajudado ninguém. Ok? Mas a palavra, ela é a verdade. E quando você crê na verdade, então você está na posição certa. Diga, eu não luto para a vitória. Eu resisto da vitória. É diferente. Eu não estou correndo atrás de uma vitória. Eu, por natureza, já estou no lugar da vitória. Agora eu vou ver as coisas sendo estabelecidas na minha vida. É uma maneira de posicionar. Você sabia que essa estratégia de posicionamento em guerra é fundamental? Não é qualquer posição que dá a vitória a um exército. Mas existem posições que são fundamentais. Então, no Salmos 138, está dizendo algumas coisas tão maravilhosas. Davi já sabia disso. Uma delas é essa: sim, as tuas promessas são garantidas pela honra do teu nome. Você parou para pensar nisso? A honra do nome de Deus está estabelecido. Veja o próximo verso, o verso 7. Davi sabia: eu estou cercado de problemas, igual a gente, mas muito legal, tu me dás novas forças para vencer e lutar com o teu poder contra os meus inimigos. Aqui tu pode estar falando de luta, que Davi está falando, mas essa não é a consideração nossa, porque a gente não luta na nossa carne, na nossa vontade. Eu vou lá e vou fazer. Não funciona. A gente viu aqui um pouquinho antes que um rei se posicionou na sua herança, no seu direito, falou tudo para Deus, e Deus falou assim: você não vai fazer nada, eu vou fazer tudo. Fez ou não fez? De um modo geral é assim: quando você descansa na tua identidade, em quem você é, na posição certa de resistir, ele vem e trabalha. Ele só trabalha quando a gente põe ele para trabalhar nessa condição. Sim, Deus não é empregado nosso, gente, mas Ele quer trabalhar a nosso favor desde que a gente entenda quem nós somos, aonde nós estamos, qual é a nossa natureza. A minha natureza é uma natureza conquistada por Jesus e me deu para que a gente avance sobre a face da terra. Ninguém vence sobre a face da terra sem uma nova identidade. Ninguém avança, porque é Ele que está por trás disso. Diga aleluia. Olha o verso número 8. O Senhor cumprirá, você crê nisso? Perfeitamente todos os seus planos a meu respeito. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O propósito que Ele tem na tua vida não pode ser frustrado. Daí a importância: se eu tenho identidade, eu tenho propósito. Não existe propósito sem identidade. E uma das coisas que o inferno faz é confundir, ele derruba aqueles que não compreendem, não têm entendimento sobre o fundamento nosso. Ele derruba. Se eu não tenho entendimento sobre o meu fundamento, ele vai me derrubar, ele vai me confundir. Então o império das trevas fica assim: você sabe quem você é? Aí eu fico respondendo: não sei não. Não. Mas lá do céu também me pergunta: Elinho, você sabe quem você é? Porque se eu sei quem eu sou, eu sei me posicionar. Diga aleluia. E não tem nada a ver com a coisa da humanidade. Você vê? A tua identidade, independente do teu grau de intelecto, ou de intelectualidade, ou de capacidade, não é na habilidade de cada um, não é na capacidade, não é no talento, é numa identidade que nos faz vencer. Diga aleluia. Um posicionamento de identidade chama-se crença. Então Deus não faz acepção de pessoas. Então não são os inteligentes que vencem. Aliás, é interessante isso, né? A gente está vendo o índice de suicídio cada vez aumentar mais. Aí você vai ver o índice de suicídio aumenta mais numa classe mais intelectualizada do que nos pobres, cara. Que coisa doida. Às vezes o cara que tem tudo, você olha para ele, o cara tem tudo, tem trabalho, tem aquilo, pum, se joga lá do prédio. E aí você vê um pessoal que já não tem muito e tal, naquela dificuldade, está rindo, compartilha o que não tem com o outro e tal, chama: vamos comer aqui um arroz na minha casa, tem arroz aí? Não sei, mas vamos comer.
Mas o índice de suicídio é muito maior na Europa, lá nos países intelectualizados, a turma... não falta nada, você está precisando de alguma coisa? Não. E o outro? Também não, também não. Mas então vou morrer. Pum, 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 pum. E Deus não trabalha com a nossa naturalidade. Ele trabalha com o grau da nossa crença, do nosso posicionamento na verdade. Davi tinha certeza do amor cuidadoso, fiel, que dura para sempre. Analisa a vida de Davi, cara, quantas coisas ele enfrentou. Era para ter parado na primeira, não é verdade? Mas ele foi até o final, porque ele cria nesse Deus aí, ó, que cumpriu os propósitos que Deus tinha para a vida dele. E o propósito está ligado à tua identidade. Anota isso, para você guardar e meditar. Então, quando não há mais dúvidas a respeito dessa nossa natureza vencedora, e quando a gente crê de fato nessa condição, aí sim a gente começa a estar, como eu vou colocar aqui, ó, já nesse conteúdo de aprender a andar em vitória. Agora deixa eu te explicar algo aqui simples, porque parece que essa frase, ela está assim colocada, mas tem algo aqui interessante, porque olha só o que eu quero te falar, ninguém aprende a andar em vitória se primeiro não crê na sua identidade. Nenhum de nós vamos aprender a andar em vitória se primeiro não estabelecer a nossa crença. Eu creio na minha identidade, então Elinho, você está na condição de aprender a andar em vitória. Diga aleluia. Porque se eu não ensino essa primeira parte, não tem como, gente. E essa é a parte vital para o inferno perder. Saber quem eu sou é entender quem Deus é. Olha aí, hein? Não, é assim, exatamente. Que ligação eu tenho com Ele? Aonde nós estamos inseridos? Eu estou inserido num propósito em Cristo Jesus. Mas eu tenho uma identidade. A identidade de ser filho, nova criatura, ser ministro, representante dele. Cada um de nós é isso aí. Então, se eu considero mais a humanidade em olhar para a minha vida e dar definições humanas de tudo que eu estou pensando, achando e tal, eu vou ficar confuso. Porque essas coisas mudam. Hoje eu penso assim, amanhã eu posso pensar diferente, porque mudam as coisas, tem variações. Mas a palavra, ela não varia, ela é sempre a mesma. Ela é contínua, ela é a palavra, ela é a verdade. Então, durante a jornada da minha vida sobre a face da terra, é isso que jamais mudará, a minha identidade, aleluia. Então eu estou debaixo de um propósito de Deus, então esse propósito será estabelecido. Oh, aleluia, hein? Vamos embora aprender a andar em vitória, mas primeiro tem que crer na nossa condição, de quem nós somos. Na prática, o que acontece? Quando a igreja não recebe o ensino da sua identidade, da sua natureza, ela fica assim, ó, ela abre mão da posição de vencedores por natureza, porque ela é governada e dirigida por situações do lado de fora. Há uma realidade do lado de fora dizendo para mim que eu sou um fracassado. Mas se eu considero isso e acredito que eu sou um fracassado, então eu serei. É super interessante, mas nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Se eu vou dando trégua para o inferno para dizer que eu sou um derrotado ou um doente, então assim eu sou. Eu acredito no que eu sou. Mas espera aí, que crença? De onde eu estou tirando essa crença? Eu estou tirando de situações que dizem para mim? Ou eu estou tirando a minha crença de uma verdade que foi estabelecida há mais de 2000 anos atrás, da qual eu sou o resultado? Opa, vai mudar. Vai mudar porque isso aqui é a verdade, é vida. As coisas mudam do lado de fora. Hoje eu enfrento uma luta, amanhã de repente está mais calmo, mas aí volta um outro combate, é uma outra situação que acontece e tal. Não posso considerar as realidades exteriores falando comigo, gente, são várias. O inferno ele trabalha para minar a igreja nessa área, levantando as nossas incapacidades. Muitas vezes vem um espírito de desânimo, o medo, a indignidade, a acusação, a condenação, o sentimento de culpa, só para apertar o homem e botar ele para baixo.
Ele está fazendo isso porque Ele está tirando de mim, de você, a atenção a respeito da nossa identidade. Ele quer me confundir. Mas se eu levanto a bandeira de quem eu sou, quem fica na pior é Ele. Não adianta chegar para mim ali, eu vou passar para cima de você. Olha, não está acontecendo isso na sua vida, aquilo outro. Fala uma opção de bobagem. Eu falei, não estou considerando nada disso. Não quero saber essa realidade aí. Eu estou numa realidade chamada obra da cruz do Calvário. Pronto, aí o inferno treme. E ó, porque foi a derrota dele. Ele se multiplica em forças que ele não tem. Ele se levanta para apresentar situações que não é bem assim. E por que a gente acredita? Porque é fácil crer no que eu sinto, no que eu vejo. Mas ele requer de nós a verdadeira crença, é naquilo que nós lemos da verdade. A verdade. A verdade. Por isso Jesus falou, está escrito. Por isso Deus deixou um livro registrado de uma obra feita para falar tudo sobre herança, promessa, sobre tudo que Ele fez para que nós crescemos nele. Diga aleluia! Uhul! Aqui está a segurança. Ok? Porque tudo do lado de fora está sujeito à mudança. E quando a gente se posiciona na nossa identidade, em relação à obra da cruz do Calvário, e Deus vai nos inspirando, nos mostrando o posicionamento, como o rei Josafá. Você vê o rei Josafá, cara? Ele levantou para dizer sobre promessa, sobre herança e sobre identidade, porque era o povo. Ele disse assim, nós somos o teu povo. Nós somos hoje filhos do Deus Altíssimo. A gente tinha que levantar tudo isso e falar para Deus que Ele é grande, poderoso, engrandecer o nome dEle. Ninguém pode te resistir, Senhor. Tem essa multidão que vem contra mim, mas quer saber? Eu não sei o que eu vou fazer, mas meus olhos estão postos em Ti. Nós vamos clamar e falar contigo e você nos responderá. Para aí, gente, eu vou te falar. O que está faltando na igreja e não trilhar esse caminho? O que Josafá tinha era crença pura. A fundamentação dele era crença pura. E Deus falou, chá comigo. O chá de Deus, esse pode tomar, né? E chá comigo que essa vitória aí é comigo mesmo, essa batalha é minha, cara, e a gente vai resolver essa parada. Então, nós precisamos de uma mentalidade, diga mentalidade, da verdade de quem nós somos, nos dirigindo em tudo. Por isso que eu falei para vocês, nós resistimos da vitória da obra da cruz, porque Deus te mostrará o teu posicionamento em relação à verdade, as coisas que a gente enfrenta. Eu tenho que ter essa mentalidade em alta todos os dias. Veja, nós somos aquilo que cremos. E olha, se a gente não prestar atenção, parece que as crenças mudam rápidas. Ok? Por quê? Porque mentalidade, cara, não é algo estático. É algo que se renova todos os dias. Existem pensamentos saindo e pensamentos entrando. Mas beleza, mas então eu sou responsável por abrir essa porta e filtrar as coisas que entram na minha cabeça. Legal, então eu não fico aí deixando qualquer pensamento entrar, porque a maior parte dos pensamentos são morte. Eles podem ser interessantes, eles podem falar muitas coisas do conteúdo lá de fora, mas não são verdadeiras, porque a verdade só está aqui. Qualquer pensamento filosófico, humano, beleza, ok, mas não tem vida nisso. O pensamento perfeito é o de Deus. Então eu tenho que alimentar de maneira contínua a minha mentalidade na vida de Deus, que é a sua palavra. Então, gente, isso é um processo sempre, diário. Ok? Diário, cuidando da nossa mentalidade. Para não vivermos afastados da verdade a respeito de quem nós somos e do propósito de Deus na tua vida. Diga amém. Ok, você está me olhando, está meio quieto, mas tudo bem, Jesus ajuda. Então, veja Mateus capítulo 16, a gente conhece, né? Está escrito lá, Pedro deu uma resposta e falou assim para Jesus, olha, eu vou te falar quem você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pum. Jesus ficou chocado com isso no bom sentido. Ele falou, tu és o Cristo, ele está falando da redenção, do Redentor, do Messias, daquele que viria fazer uma obra, gente, para libertar a humanidade. Meu Deus,
Que declaração é essa? Aí Jesus falou para ele assim, ó, Pedro, eu só quero te dizer que você recebeu essa revelação, foi do meu Pai. Então isso aí, olha que coisa interessante, eu peguei essa tradução, diz assim, meu Pai do céu te revelou pessoalmente. Ó, isso não vem de nenhuma fonte humana. Eu quero te falar algo que eu falei nos outros encontros. Ok, você está pegando aí, não, eu sou uma nova criatura e tal, beleza, esse é o meu posicionamento, Jesus fez essa obra, mas você só capta isso, para isso estar enraizado na forma de certeza, quando você recebe revelação. Sem revelação, que é a obra do Espírito Santo no nosso coração, não funciona. Uma igreja que simplesmente quer seguir a Deus pela sua cabeça, porque quer conhecê-lo e tal, eu posso conhecer tudo que está escrito, decorado a Bíblia, fazer cursos e tal, não tem revelação da verdade, nada funciona. É meramente um trabalho humano, e é mesmo, é um papel com letras, ó. Mas quando isso aqui se torna vivo, quando isso aqui ilumina, transforma o ser humano. Eu quero te falar, nós somos transformados de revelação em revelação. Nós somos transformados porque a gente anda na igreja e vem para a igreja. Isso é uma prova muito grande nos dias de hoje. Eu não sei o que está acontecendo, mas a pessoa se diz nova criatura, mas ela vive como velha criatura 10, 15, 20 anos. Continua da mesma maneira que sempre foi. Tem alguma coisa errada. Porque a partir do momento que a gente anda com Deus, o Espírito Santo está aqui para vivificar, trazer certeza, estabelecer o nosso coração na verdade, ao ponto de nos transformar. Alguém está pegando isso aí? Sem revelação não dá. Aí Jesus falou, cara, essa revelação quem te deu foi meu Pai. E aí nós conhecemos que Jesus faz essa, não faz uma brincadeira, mas ele explica, olha, o teu nome é Pedro, Petros, lasca de pedra ou pedrinha, mas eu quero te falar o seguinte, sobre essa rocha, sobre a revelação de quem eu sou, que você declarou e o teu Pai te revelou, cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou edificar a minha igreja. Para começar, vou edificar a minha igreja, e disse assim, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus do céu, ele falou todas, então não pode parar o propósito que é você sobre a face da terra, sobre o que Deus tem, não pode parar. Caramba, pastor, mas o que é isso? Mas pois é, para mim, eu venho sempre meditando sobre isso, e volta e meia eu estou pensando, para o Espírito Santo me ajuda, porque Jesus não falou mais nada nos outros evangelhos em relação à igreja, a não ser essa parada aí, da igreja ser edificada e as portas do inferno não prevalecerem, em cima de quê? De uma revelação dele mesmo, da rocha, ele é a Petra, ele é a verdade, e Pedro mandou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Redentor, aquele que veio fazer uma obra. Então a obra de Jesus na cruz do Calvário, sendo revelada no teu coração, faz com que você seja edificado e as portas do inferno não prevaleçam, aleluia, porque te dá iluminação, te mostra o posicionamento de quem você é. A gente entende por dentro, a gente enxerga por dentro, porque você é um ser espiritual vivo. Não, mas eu estou enxergando o problema. Eu estou enxergando o problema com o olho natural. Mas eu preciso dos meus olhos do Espírito para enxergar. Então Paulo, ele ora pela igreja só no conteúdo do homem espiritual. Senhor, que seja concedido o espírito de revelação, que os olhos do coração sejam abertos, ó. Ei, tu precisa do teu olho aberto. Quem está dormindo, diga aleluia. Ó! Sabia que Davi fala isso? Davi fala, Senhor, que eu não... Deixa eu ler isso aqui contigo. Agora foi bom. Eu sei. Olha no Salmo 13, por favor. Salmo de número 13. Davi diz algo bem interessante, ele fala desse conteúdo. Diz assim, ó, verso número 3, Senhor, atenta para mim, me responde, Senhor. Ele fala assim, Senhor meu Deus, ele diz assim, ilumina-me os olhos.
Cara, preste atenção, gente. Ele não está falando em iluminar o zóio natural. Né? Você conhece 3 palavras com Z? Zóios, ouvidos, orelha. Isso quando eu tinha 6 anos, meu pai falava isso para mim, eu quá, 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 quá. Eu brinquei muito com o Levi, falando essas coisas para ele. Não é verdade, Rosângela? Aí olha só, está escrito aí assim, ó, veja, ilumina-me os olhos, Senhor, para que eu não durma o sono Ele está falando do interior dele, para que ele se mantivesse sempre iluminado para compreender e ver coisas, com os olhos de dentro. Aí legal, olha o que ele fala mais adiante, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu o quê? Não vacilar. Daí o apóstolo Paulo, ele faz o mesmo conteúdo em Efésios, vai lá. Capítulo 5, no verso 14, ele diz assim, desperta, ó tu que dormes. Pastor, nunca mais eu vou dormir na igreja. Eu sei. Você acredita que uma vez, há muitos anos atrás, a long time ago, estava eu auxiliando numa igreja que precisava trocar o pastor. E beleza, ia eu e um outro pastor sempre pregar lá domingo. E geralmente eu acho que eu ia domingo de manhã. O pianista ficava assim, o piano estava assim em cima da... E aí o piano para frente e aqui estava o banco. E atrás tinha uma parede. Aí beleza, cantava a música, aquele negócio todo e tal. Eu estou ali, eu vou começar a palavra e tal. Daqui a pouco o pianista... na minha frente. Você acredita que a parede já estava até com a sujeira do cabelo dele, de tanto encontro? Porque aquilo era um hábito, cara. Mas que ele é embalado com a pregação. Sabe aquele negócio de pegar a criança e botar no carro? Eu falei, eu sou ruim demais de anunciar o evangelho de Jesus. Ou esse safado já está perdido há anos na escuridão da morte, apanhando do demo. E eu olhava assim e falei, Jesus, tem misericórdia do sujeito. É só um detalhe. Desperta tu que dormes. Efésios 5,14. É mesmo, eu estou dormindo. Levanta de entre os mortos, cara. E Cristo o quê? Ok, revelação ilumina. Sem a ação do Espírito Santo na palavra, não tem iluminação. Se não tem iluminação, não estou vendo. Porque no mundo espiritual eu preciso da verdade que ilumina para enxergar as trevas. Eu estava conversando com os pastores, quando a gente deixa de receber entendimento e revelação, vai apagando a luz. E se for apagando as luzes aqui devagar, o que vai acontecendo? As trevas vão ganhando espaço. A escuridão vai chegando, ao ponto que, quando acabar tudo, o que vai prevalecer? A escuridão, ninguém enxerga mais nada. Se nós andamos para vencer nesse mundo, é porque nós estamos constantemente sendo iluminados pela verdade. Obra do Espírito Santo. Aí eu não estou enxergando bem essa situação que eu estou enfrentando, é mesmo? Então é o seguinte, para e pede ao Espírito Santo que ele vai te iluminar e vai te mostrar. Isso tem que ser ensinado para a igreja. Mas nós estamos vivendo dias tão ruins, e vão piorar, porque o mundo é assim mesmo, está escrito na palavra. A gente precisa estar continuamente sendo iluminado. Porque é de iluminação em iluminação que nós vamos crescendo, a gente vai sendo transformado, nós vamos seguindo adiante, porque nós estamos entendendo. Entendendo aonde? Na cabeça? Não, aqui dentro. A minha cabeça dá nó diante dos desafios que eu enfrento. Muitas vezes nós vamos ficar assim, eu não sei por que isso está acontecendo. Ok, Deus ele sabe, ele tem o conhecimento, ele precisa passar isso de maneira revelada ao teu coração, para nós entendermos. O entendimento não está no intelecto, está no homem interior. Dois conhecimentos, o natural, da qual nós precisamos dele para viver nesse mundo, ok? Para a profissão, seja qualquer coisa. Mas se tratando de tomar decisões e viver essa vida para ser abençoado e ser bem sucedido,
Eu preciso do entendimento da palavra no meu coração em alta. Iluminação da verdade. E Jesus falou, ó, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sempre é interessante, você vai lá em Mateus 7, no verso 24, você vai ver Jesus falando duas pessoas que construíram a sua casa, uma sobre a areia e a outra sobre a pedra, sobre a rocha, sobre a verdade. Então vieram os rios, a enchente, vieram os ventos e a casa ficou de pé. Então você está pensando que os rios, as enchentes não virão? Virão, até de maior intensidade, mas está escrito que sobre a rocha, sobre a revelação da verdade, a gente vai ficar de pé. E o propósito de Deus será estabelecido. Alguém está compreendendo? Nós vamos ver muitos ficando pelo caminho, pelo simples fato de não estar sendo estabelecido isso. Areia, que casa linda, beleza, mas é areia, só vinha a primeira enchente, vai cair. E sabe o que está escrito lá? Grande foi a sua ruína, está assim mesmo. Mas Deus não programou a gente para ser destruído. Justamente Ele me construiu, na verdade, com uma identidade nova, como nova criatura, é justamente para ficar de pé. Agora eu e você podemos literalmente ficar de pé e seguir adiante no propósito dEle, por causa da identidade. Quem está pegando isso aí nessa manhã? Então eu vou colocar isso aqui por último. Crença tem que ter um posicionamento, obviamente. É a nossa crença na vitória da obra da cruz que nos faz vencer. Eu estou dizendo para vocês, esse é o fundamento. Aí você fala, pastor, mas quantas coisas, você vê Jesus fala em cima, rapaz, você falou o quê? O que você falou? Olha só, foi meu pai que te revelou. Que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu sou o Redentor. Então ele está falando sobre a obra da cruz. Olha onde é que Jesus colocou tudo, obra da cruz. Obra da cruz. Qual foi o resultado da obra da cruz? Uma igreja. Uma nova identidade, uma natureza. Quais são as implicações disso em termos de herança, em termos de promessas, em termos de propósito? Eu não estou perdido. Você está perdido? Não, mas eu enfrento lutas, e grandes, mas não estou perdido. Por eu enfrentar lutas eu sou um derrotado? Não, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você está vendo? Como é que a gente tem que fazer? A nossa posição, a resistência, como é que funciona? Aí Deus vem trabalhando, vem mudando tudo. E nós confiamos nele. Diga aleluia. Nós fomos recriados em Cristo Jesus, não para destruição, para construção. Ele está fazendo uma obra na tua vida e na minha. E o propósito dele será estabelecido. Amém, queridos? Fique de pé. Aleluia.